Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno te abençoe, te guarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, sempre é muito bom, né? Agradecer de coração aí os comentários carinhosos e amorosos de todos vocês, com pessoas aí super inteligentes, me ensinando muita coisa. Obrigado aí, viu? Obrigado pelo carinho de vocês, eu aprendo muito. Muitas pessoas aí passando o seu conhecimento para mim, o que é um privilégio, né? Estou tendo aula de graça, não estou pagando nada. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? E continua dando esse incentivo aí, esse apoio. Os novos inscritos sejam todos muito bem-vindos, com a paz do nosso Criador, que a paz do Eterno faça parte da sua vida, da sua família, e que nós possamos caminhar juntos pela mesma estrada, em direção à eternidade. Nossa redenção está próxima, né? O que eu vou falar para vocês aqui é algo maravilhoso, tá? Um estudo maravilhoso, importantíssimo, porque mostra a grande proximidade que existe entre judeus e cristãos. E nós estamos vendo aqui, vamos ver aqui, né? Que os pensamentos são muito próximos. Os estudos são muito próximos, o entendimento estão muito próximos, cada vez mais próximo ainda, certo? E estão se unindo, por quê? Tem o mesmo sentido, tem a mesma esperança, tá? Presta atenção, fica até o final, você vai gostar. Eu vou mostrar para vocês aqui sobre a construção do terceiro templo, final dos tempos, tudo, o Messias, na visão de pastores, grandes pastores cristãos, pensando muito, mas muito próximo com o que pensam os rabinos, com os mesmos estudos basicamente. É isso que é interessante, é Deus revelando, eu não tenho dúvida. A construção do terceiro templo em Jerusalém cumprirá a profecia bíblica. Quem disse isso? Grandes pastores no mundo, pastores internacionalmente conhecidos, pessoas realmente, né, de bastante conhecimento e que procuram se aprofundar cada vez mais nesse sentido do final dos tempos, porque eles mesmos estão avisando no mundo todo, nas suas pregações: preparem-se porque algo maravilhoso e gigantesco vai acontecer. O mundo vai experimentar o maior acontecimento de todos os tempos. Ok? Presta atenção. As teorias bíblicas defendidas por diversos pastores e estudiosos mostram que a construção do terceiro templo em Jerusalém anunciará o fim dos tempos, como é conhecido o fim do mundo, né? De acordo com alguns, a própria escatologia judaica sobre o fim dos tempos afirma que o templo sagrado se erguerá do chão antes dos dias profetizados pelo Apocalipse. Isso são pastores, estudo pastoral. Discussões sobre a aproximação do fim dos tempos foram iniciadas mais profundamente em novembro de 2018. Veja bem, a mesma preocupação que nós estamos tendo, nossos estudos aqui nós estamos falando, estamos no final. Então, aqueles que realmente estão focados no assunto profético estão indo a fundo e vendo realmente está chegando, está tudo se cumprindo, certo? Então tá aí, ó. Discussões sobre a aproximação do fim dos tempos foram iniciadas mais profundamente em novembro de 2018. Em novembro de 2018 foram iniciadas essas discussões mais profundamente, em resposta a uma carta escrita pela Assembleia Judaica de Rabinos, conhecida como Sinédrio. Na época, Jerusalém estava se preparando para eleger um novo prefeito e o Sinédrio instou os dois candidatos. O Sinédrio estava lá instando eles, certo? Ofer, ou o nome deles, Ofer Berkovich
e Moshe Leon, para eles reconstruírem o templo. O vencedor da eleição foi Leon. O tema é levantado frequentemente, mas quando surgem situações como guerras e doenças capazes de afetar grande parte da humanidade, como essa doença chinesa agora, os debates aumentam. No entanto, a maioria concorda que será a reconstrução do templo que mostrará a terra, se a terra está mais perto do fim. Os 2 primeiros templos sagrados de Jerusalém foram construídos no Monte do Templo da cidade séculos atrás, mas foram destruídos primeiro pelos babilônicos e depois pelos romanos. Foi no ano 70, vocês sabem, né? Respectivamente, ok? Só uma coisa, vocês vejam bem, o que eles estão falando aqui é pura verdade, né? Eu fico até arrepiado. Por quê? Porque este acordo de paz, ele visa mais para frente, justamente, certo? Uma das questões ali é a reconstrução do templo. E como a reconstrução do templo, ela não exclui ninguém. Por quê? Porque existe uma passagem na Escritura que é muito clara. A minha casa será chamada casa de oração, não é para judeu, é para todos os povos. Ok? E o rabinato leva isso a sério. É para toda a humanidade. Então, isso, com esse acordo de paz, é aí que nós vamos chegar a um verdadeiro consenso no entendimento com o Islã, né? E eles vão ver que ali é a casa de oração para todos os povos do mundo. É isso que vai acontecer de grande, milagroso, gigantesco e que vai transformar tudo na humanidade. Aguardem, certo? O templo sagrado desempenha um papel crucial na tradição judaica e é um ator central nas profecias descritas no livro do Apocalipse. O Apocalipse fala do templo, certo? De acordo com diversos estudiosos sobre o tema. Um desses estudiosos é o pastor Paul Bergley, um grande pastor, muito conhecimento, professor inclusive, que afirmou que os sinais do fim dos tempos estão se concretizando. Olha só, hein? Os sinais do fim dos tempos estão se concretizando. Para ele, alguns fatos mostram que não há dúvida sobre isso. E ele explica bem claro: Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, vai voltar. Olha só o pastor afirmando exatamente, olha, tudo mostra que é isso mesmo, é o final, estamos chegando no ponto principal. O pastor chegou a alegar com entusiasmo que agora estamos vivendo nos últimos dias. Olha que maravilha, o pastor afirmando as mesmas coisas que nós estamos estudando aqui constantemente. Outro pastor que estuda o tema é Irving Baxter. Esse aqui também, viu? Tem livros, tem muito ótimo, pastor. Dos ministérios End Time. Para ele, o terceiro templo sagrado será reconstruído nos últimos 7 anos da existência mundial. Tá? Essa é uma afirmação dele através dos estudos que ele faz. O pregador do dia do juízo final disse que isso acontecerá nos primeiros 3 anos do fim dos tempos e será o sinal mais visível do fim dos tempos, finalmente chegando. Quando essa pedra fundamental for lançada no monte do templo, olha o que ele está falando, isso é importante. Quando essa pedra fundamental for lançada, para se lançar uma pedra fundamental de construção do templo, tem que estar em paz. Tem que estarem todos de acordo. Vamos reconstruir juntos, ok? Esse é o grande milagre que está para acontecer.
juntos, muçulmanos, cristãos e judeus, construindo, reconstruindo o templo. Isso é de arrepiar, certo? Então está aqui, quando essa pedra fundamental for lançada no monte do templo, todas as redes da terra, televisão, rádio, né, estarão transmitindo esse incrível evento, disse Baxter. Está aqui confirmando o que eu acabei de falar. Porque não vai ser algo que o exército vai estar lá prendendo ninguém, obrigando, não. Isso tudo vai fazer parte do acordo de paz. Ok? A humanidade. Enquanto isso existe, que eu falei, aquele exército negro que está se formando para tentar causar uma destruição. Rick Brinegar e Dave Robbins, do Ministério do Templo do Fim, disseram: a Bíblia profetiza em muitos lugares que o terceiro templo será reconstruído em um futuro próximo. No livro Império Mundial, esse livro aqui eu não li, mas já estou com água na boca para ler. No livro Império Mundial e o Retorno de Jesus Cristo, de 2017, o autor Simon Downing escreveu: o dispensacionalismo também acomoda em seus ensinamentos a crença de que os judeus devem reconstruir o seu templo. Na verdade, quando a gente fala os judeus, quem é que está ali no monte do templo hoje? Tanto judeus como cristãos e muçulmanos, ok? E a Escritura fala que Abraão seria pai de muitos povos ou muitas nações, certo? Nações, povos e línguas, ok? E o que acontece? Tanto judeus como cristãos, existem muitos cristãos com ascendência judaica, portanto filhos de Abraão, ok? E os muçulmanos, que na grande maioria são árabes, ali daquela região, né? Árabes, que são também filhos de Abraão, Ismael, entendeu? Onde se une agora com Isaac, seu irmão. Novamente está acontecendo esse acordo de paz. Vocês viram que está se encaixando? Viu que a profecia está se cumprindo? Os irmãos estão se unindo, tá? Os filhos de Abraão estão se unindo, porque todos estão mais ou menos na mesma direção, na mesma estrada, certo? Então está aqui. A construção do terceiro templo está, portanto, no coração do dispensacionalismo, embora reconheça que a besta o profanará antes da vinda do Messias, certo? E do milênio, né? Olha que maravilha. Ele está mostrando certinho que os cristãos, os judeus, muçulmanos vão estar ali juntos, certo? Mas será profanado do jeito que nós já conhecemos, o que está previsto, né? Muitos artefatos e vasos do terceiro templo já estão sendo preparados. Eu acho interessante que hoje tem a menorá, que é o candelabro de 7 braços, né? Gigante, em ouro, já está pronto. Inclusive está em exposição lá em Israel, né? Em Jerusalém. E todos os artefatos já estão prontos. Tudo para ser usado no templo, certo? Então muitos artefatos já estão prontos. E vamos ver as escrituras. Reivindicações de profecias bíblicas a respeito do terceiro templo também estão ligadas a Jeremias 33. Guarde aí, hein? Jeremias 33. O doutor Davi R. Reagan, dos Ministérios Cordeiro e Leão, também diz: o apóstolo Paulo menciona isso quando ele declara que o homem da iniquidade, o homem do pecado, né, profana o templo ao entrar nele e se declarar o próprio Deus, sentar-se no trono como se fosse o próprio Deus.
Está em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Então o apóstolo Paulo estava já anunciando isso. Em seu livro, quando o terceiro templo é construído, o autor Nicholas Arthur escreveu: que alívio saber que, apesar de não haver escapatória, podemos apenas superar o tempo em que todos os santos da história estavam sujeitos. Alguns viveram e morreram em relativa paz. Alguns sofreram privações e outros foram torturados e martirizados. Há, no entanto, aqueles que reivindicam o fim do mundo ou o fim dos tempos. Não podem ser previstos a partir das Sagradas Escrituras. Segundo o eu não sei se eu vou pronunciar certo aqui, né? Bibleinfo.com, a Bíblia declara de maneira definitiva que a data do retorno de Jesus não é conhecida. Realmente, em Mateus 24, 36 diz: mas naquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o próprio Filho, mas apenas o Pai eterno. O que acontecerá com o terceiro templo nos últimos dias? É uma pergunta. Então está aqui, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 6, versos de 12 a 17, a segunda vinda de Jesus resultará na destruição final do templo. Um grande terremoto dividirá o terreno sobre Jerusalém e as montanhas e ilhas serão deslocadas. O que a Bíblia diz sobre o fim do mundo? Ninguém sabe a hora ou data do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse da Bíblia descreve os eventos que acontecerão no final dos tempos. Amém? Então nós estamos vendo aqui a visão de grandes pastores, homens renomados no mundo cristão, que andam no mundo inteiro, fazem suas pregações no mundo inteiro, que têm grandes igrejas, né? E os seus estudos, são professores de teologia, os seus estudos mostram exatamente o que nós temos falado aqui, a visão judaica também, ok? Então nós estamos vendo que é muito próximo judeus e cristãos. O que eu sempre falo, existe sim divergência de entendimento em certos pontos, mas é muito próximo, muito, não tenho dúvida. E hoje nós estamos vendo, vou passar para vocês depois aqui, tá? Um estudo a respeito do movimento do cristianismo no mundo. Muitos cristãos estão indo para Israel e fazem questão de estarem orando para que Deus interfira nesse mundo em breve, clamando a Deus pela redenção. Muitos cristãos estão indo para Israel. Existem organismos cristãos que estão lá orando, como existem grandes órgãos, segmentos judaicos que oram constantemente 24 horas por dia. Então nós estamos vendo que a grande preocupação hoje é justamente o quê? Um ponto final nesse sistema, nesse mundo, e adentrar a redenção, a eternidade para todo sempre com o Criador, juntos como irmãos. Ali não haverá diferença religiosa. Essa briga tola que nós vemos aí, eu já vi brigas feias por causa de segmento religioso. Tudo isso vai acabar, porque o nosso Deus é um para toda a humanidade. Ele não criou só o judeu, ele não criou só o cristão, ele criou toda a humanidade, os que creem e também aqueles que não creem. E ele tem um plano para toda a humanidade.
Vamos nos preparar, porque o final realmente está aí, às portas. Mas o grande evento que nós aguardamos, a nossa redenção, está próxima. E vamos entrar para a eternidade, junto com o nosso Deus. Ok? E o mundo nunca mais terá violência, nunca mais terá dor, nem sofrimento. Vai acabar a corrupção. Esses loucos que só pensam em dinheiro, que só pensam em fortuna, em conforto, em bens materiais, tudo isso vai acabar. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, traga paz ao seu lar. Tem gente aí que ora muito, pedindo paz, o Eterno dará paz, segurança e alegria para você, sua família, para todos nós. Shalom para todos.